Nicodemo escolheu uma daquelas vendas, de pouco mais de 1 metro de comprimento, e, puxando pelas duas pontas, esticou-a e estabilizou-a uns 2 palmos acima do saco que albergava o pó dourado. Sem perder um instante, José de Arimateia enfiou a mão esquerda no saco, trazendo um punhado daquela espécie de pó, e deixou-o cair pela parte inferior do punho, cobrindo mais que generosamente a superfície do pano. O pulso trêmulo do ancião fez que boa parte do acíbara ou aloés, pois de tal se tratava, caísse no saco ou se derramasse no chão rude da câmara mortuária. Sem muita dissimulação, guardei um pedacinho daquele pó. Uma vez de regresso ao módulo, e submetido à correspondente análise microscópica, cavalo de Troia soube que aquela substância era na realidade uma das variantes do acíbara, o chamado socotrino, que deve o seu nome à ilha de Socotor, à entrada do Golfo Arábico. Apresenta-se geralmente em blocos de fratura brilhante como que vítrea, vermelhos, esverdeados ou amarelados e que submetidos à pulverização, proporcionam um produto granulado, idêntico ao que tinha em frente dos olhos. No caso do aloés originário de Socotor, a sua origem, como noutros tipos de acíbara, hepático ou das barbadas, ecoíno, etc., está no sumo que se extrai de diferentes espécies botânicas. Trata-se de plantas grandes e vistosas, da família das liliáceas, tribo das asfodeiros, que crescem nas regiões quentes da Ásia, África e América. Do centro de um conjunto de folhas grandes e carnudas, com bordos armados de espinhos, sai um talo ou pedúnculo vigoroso que eleva no topo uma longa espiga de flores tubulosas, geralmente bilabiadas vermelhas. Esse sumo é produzido pelas folhas. José levantou-se, aproximando-se dos pés do mestre, tentou juntá-los, levantando-os de modo a que o seu companheiro pudesse passar a peça de pano, impregnada de acíbara, por altura dos tornozelos. A seguir, Nicodemo foi soprando aloés e, para surpresa minha, o seu particular aroma tornou-se mais intenso e penetrante. Atou a venda nos artérios e, voltando ao saco, repetiu a operação como uma segunda tira. Nesta altura, antes de atar as mãos do Galileu, José teve a precaução de as depositar reverente e pudicamente sobre o pubis do cadáver. À esquerda por cima da direita. Tanto aquela como esta apresentavam uma roseta de sangue coalhado na parte superior do pulso. A forma triangular da ferida, com os seus bordos negros e descarnados, fez-me estremecer. Uma vez atado, tal como indicava a lei judaica, os amigos do rabi inclinaram-se novamente para os saquetéis. Nicodemo removeu o conteúdo do jarro enquanto José enchia ambas as mãos como uma apreciável quantidade de acíbara. Na palma esquerda do primeiro apareceu uma substância pastosa, de aspecto gomo resinoso, que cintilou à luz dos achotes como um milhar de lágrimas avermelhadas. Era mirra. O seu cheiro forte, muito menos agradável que o do aloés, misturou-se em seguida com o do pó granulado, sufocando-me. Nicodemo colocou-se na frente da metade superior do cadáver, enquanto o velho José fazia o mesmo junto dos membros inferiores de Jesus de Nazaré. José de Arimateia permaneceu uns segundos com as mãos firmemente fechadas, aprisionando o pó dourado. Quando as abriu, a acíbara tinha se transformado numa massa macia, quase plástica. Ao mesmo tempo, ambos pegaram as massas de mirra e aloés, untando e fechando as brechas e orifícios naturais do corpo. Nicodemo ocupou-se das fossas nasais, ouvidos e das grandes feridas das ilhargas. José dos profundos rasgões dos joelhos, cravos das mãos e pés e da rede de pequenos orifícios provocados pelas cardas das sandálias dos soldados, paradoxalmente, aqueles que o tinha defendido depois de morto. Ficava evidente a pressa daqueles homens. Se tivessem atuado com menos rapidez, era bem provável que o tamponamento só tivesse sido feito por último. Uma prova do que digo surgiu quando José recordou que faltava o reto. Mas os membros inferiores de Jesus estavam atados e foi precisa a ajuda de Nicodemo que, resmungando, levantou novamente as pernas do Galileu, possibilitando que o ancião tamponasse o ânus. Naturalmente, ao levar a cabo esta manobra, grande parte do pó dourado depositado na faixa que mantinha unidos os pés escorregou, caindo na mortalha de linho. Ao terminar, José, enervado pela chegada do crepúsculo, dirigiu-se novamente à pequena porta.
Mas, na sua precipitação, tropeçou na ânfora e pouco faltou para que caísse de bruços. Uma vez verificada a posição do sol, voltou ao banco de pedra, resmungando qualquer coisa em voz baixa. Então, Nicodemo, mais sereno que José, tinha desatado do braço direito um comprido lenço cor de bago de romã, utilizado habitualmente por aquelas pessoas para enxugar o suor. Torceu habilmente, com ele rodeando a cabeça de Jesus. O lenço fortemente atado no alto da cabeça levantou o maxilar inferior, fechando assim a boca do Cristo. Tudo estava consumado naquele frenético e provisório enterro. Antes de abandonar a cripta, enquanto Nicodemo recolhia e levava para fora os diversos instrumentos, José pegou na sua bolsa e ao acaso, retirou 2 pequenas moedas de bronze de uns 16 milímetros de diâmetro cada uma. Cumprindo um velhíssimo costume, José de Arimateia colocou-a sobre as pálpebras do Nazareno. Mas a grande inflamação do olho esquerdo fez escorregar o lepiton. Ainda que a cabeça do mestre tivesse sido escorada, junto das orelhas, por apoios de mirra, a tremenda deformação da região malar mantinha o olho enterrado, tornando difícil a colocação da moeda sobre a pálpebra quase irreconhecível. Mas José insistiu, conseguindo um equilíbrio precário da moeda sobre os hematomas. Os achotes, com seu cintilar, puseram um lampejo de vida nas superfícies brilhantes dos leptones. Ao inclinar-me, verifiquei que a cunhagem de ambas era extremamente rudimentar, com uma efígie descentralizada e numerosas imperfeições. As duas provinham certamente da mesma emissão, a julgar pelas inscrições idênticas e litus ou cajado central e, principalmente, pelo mesmo erro ortográfico nas letras que cingiam em círculo a efígie do litus ou cajado mágico 3. A legenda em questão dizia assim: Tu serioi Caicaroc. Ou seja, Tiberio ou Caisares ou de Tibério César. Com curiosidade, peguei na moedinha da pálpebra direita e, no reverso, descobri a não menos gasta silhueta de um símbolo ou caneca utilizada nas oferendas rituais das libações pagas. No centro, junto desta conhecida a péssima reputação do procurador romano como cunhador de moedas, não estranhei excessivamente. Outro erro, consequência do comodismo dos moedeiros, aparece nos 2 últimos C de Caicapoc. Na realidade, a mencionada palavra grega deveria ter sido escrita com letra sigma. Provavelmente, os artesãos preferiram truncar o aborrecido sinal, deixando-o reduzido à metade. Ou CN. Do M. Esta moeda, semelhante à peruta de Agripa I, era cunhada em Jerusalém. Encontraram-se exemplares emitidos por Copônio, Valério Graco, Pôncio Pilatos e Antônio Félix. O seu valor era mínimo. Um denário de prata valia 192 peruta, aproximadamente. N. Do M2 Ao consultar os principais catálogos mundiais de moedas judaicas do tempo de Cristo, especialmente o de moedas antigas do Museu Britânico e o livro de Madden sobre moedas judaicas, publicado em 1864 e reimpresso em 1967, especialistas de cavalo de Troia verificaram que a maior parte das moedas cunhadas por Pôncio Pilatos, de 26 a 36 da nossa era, se distinguiam precisamente por sinais como litus simplum, etc., que, pelo seu caráter pagão, ofendiam os sentimentos religiosos do povo hebreu. No caso do litus, o cajado do álgore ou adivinho é de supor que esta ousadia de Pilatos, único governador romano que se atreveu a ferir assim a fibra religiosa da Judéia, encerrasse também um alto grau de adulação a Tibério, grande entusiasta, como vimos dos astrólogos. N. Do M3 Um dos erros de ortografia mais evidentes era o C inicial da palavra Caicapoc. Natural seria que o responsável pela cunhagem tivesse cunhado o referido título com K, grego. Caicapoc ou Caesarizo, de César o. Mas, por outro lado, Escudela ou Púcaro, lia-se o número 16, formado por J, equivalente ao 10 e o chamado epizemon, que corresponde ao 6. Por outras palavras, a data 16 ano do reinado de Tibério César ou 29 da era cristã. Antes de o cobrir definitivamente com metade da mortalha, o bom amigo de Jesus ajoelhou-se diante do cadáver e, baixando a cabeça, guardou uns minutos de silêncio. O Zebedeu imitou-o.
Foram momentos especialmente intensos e emotivos. Compreendi, com desolação, que aquela era a última vez que veria o corpo sem vida do mestre. Não devo ocultar que, ao olhar para os seus restos destroçados, me assaltou uma dúvida densa e aflitiva como aquela câmara funerária ressuscitária, tal como tinha anunciado. Aquela catástrofe devastadora tinha reduzido seu corpo à ruína, confesso com toda a sinceridade. O meu espírito científico rebelou-se. Ninguém que eu saiba o conseguira em toda a história da humanidade. Como iria conseguir aquele Galileu, tão humano como os outros? Se realmente gozava de poderes tão extraordinários, por que não tinha evitado tanto suplício e, principalmente, uma morte tão cruel e humilhante? Nicodemo e quase todos os seus amigos e discípulos também não estavam muito certos da ressurreição anunciada do seu mestre, o próprio José duvidava. Um sinal palpável do que disse estava justamente naquele rápido e provisório embelezamento do cadáver. As intenções do ancião de Arimateia, do seu companheiro e das mulheres que esperavam fora da cripta, nada tinham a ver com a suposta ressurreição do Rabi. Se, na verdade, tivessem acreditado num acontecimento tão prodigioso, por que razão adiar o definitivo embalsamamento do corpo de Jesus para depois da festa de sábado? O mais natural teria sido não fechar sequer as feridas nem cobri-las com aqueles produtos aromáticos, destinados unicamente a contrariar o fedor próximo da putrefação. Curvado, aturdido e extremamente cansado por tantas emoções e pela falta de sono, não fui capaz de formular um só pensamento ou uma fugaz oração perante o Filho do Homem.